Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos que estão dentro das suas casas. Queremos meditar na palavra de Deus, uma palavra bem conhecida, mas a palavra de Deus, ela é uma bênção para nós, pois ela renova a cada manhã e conforme a necessidade do ouvinte. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus me colocou em meu coração, no Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14, sobre a igreja de Laodiceia. E uma observação para nós nessa noite é que o Senhor quer que nós sejamos fervorosos. Eu sei que falar no fervor do Espírito Santo, estando tão longe, mas o Senhor, Ele procura. Quando nós lemos a passagem de João, que o Senhor fala para a mulher samaritana que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é em congregações cheias, não, é nos desertos, é nos montes, é nos valados, é nas ruas, nas praças, dentro do quarto. O Senhor procura os tais que o adorem. E aqui nós temos uma igreja indiferente. Por um lado, você tem aí a igreja de Sardes, uma igreja fria acima da igreja de Filadélfia, geograficamente falando. Depois temos uma igreja fervorosa, quente, que é a igreja de Filadélfia. Mas nós temos uma igreja que é a igreja de Laodiceia. Nós sabemos que são 7 igrejas, a qual o Senhor falou que algumas profecias a respeito das igrejas que existiam naquela era, no período de João, mas que vemos no decorrer da história, profeticamente, são as 7 características da igreja. E a igreja dos últimos tempos é a característica da igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja cheia de mimimi, a igreja que se acha rica, que se acha gloriosa. Mas nós vemos aqui umas advertências do Senhor. No versículo 14, nós estaremos lendo pausadamente, e ao anjo, ao pastor da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém. Amém é uma palavra hebraica que quer dizer, na verdade, é uma confirmação. Era um costume que quando os líderes religiosos falavam algo, o povo dizia Amém, ou na verdade. E então era uma confirmação daquilo que se falava, uma verdade. E o próprio Senhor Jesus, ele é esse Amém, né? Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O princípio da criação de Deus. Nós vemos que Paulo escreveu para a igreja de Colossos uma carta falando a respeito de Jesus como Criador. E a mesma carta Paulo disse para entregar à igreja de Laodiceia. E aqui vemos o próprio Senhor Jesus falando a João que Jesus, ele é o princípio da criação. Então, ele é o todo-poderoso, todo-onipotente. E aí, quando nós vemos esta carta, a qual João escreveu, é a ótica, é a visão, é o que o Senhor Jesus está enxergando da igreja de Laodiceia. É a visão do próprio Senhor, não é a visão de João, não é a visão de um presbítero, de um apóstolo, é a visão do próprio Senhor Jesus. Então, precisamos analisarmos a nós mesmos e vermos, no decorrer dessa carta, como eu me enquadro e buscar para ser fervoroso, buscar o poder de Deus. Versículo 15, o Senhor Jesus dizendo: eu sei as tuas obras. Então, o Senhor Jesus, ele conhece as obras da igreja de Laodiceia. Obras, tanto obras eclesiásticas, obras sociais, as obras que eles praticavam. Quando nós formos ver no contexto
nós vemos que não eram obras verdadeiras, eram obras aparentes, não era uma obra que condizia com a visão que Jesus queria que tivesse. Eis que sei as tuas obras, que nem é frio e nem é quente. Aqui entra uma igreja indiferente. Para eles não era nem quente e nem frio. Tomara que fores frio ou quente, que fosse decidido, que tomasse uma decisão, que fosse frio ou que fosse fervoroso, que fosse quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando nós olhamos, analisamos friamente, vemos que o vômito é uma rejeição do corpo de algo que nos fez mal. O Jesus está dizendo que vai vomitar a igreja de Laodiceia se eles permanecer indiferente. Então precisa tomar uma postura. Eu sei que você está dentro da sua casa, está no seu lar, as ofertas, as dificuldades são muito grandes. O que nós precisamos fazer é continuar vivendo uma vida de oração, porque é nessa hora que Deus está procurando. Nós precisamos fugir dos apetites da carne, dos desejos do pecado, da vontade de cometer concupiscência. O que é concupiscência? Apetite que não tem freio. É um desejo que a carne que está intrínseco na natureza humana. Então, o que nós precisamos é abandonar esse pecado, abandonar a prostituição, abandonar a idolatria, abandonar os vícios, a bebedice, abandonar todos os pecados que afastam o homem de Deus e ser um crente verdadeiro, porque o Senhor procura os verdadeiros. Mas como eu faço, pastor, para ser assim? Aí a Bíblia diz para sermos verdadeiros, buscar. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: orai sem cessar. Ele disse isso para a igreja de Tessalônica, Tessalonicenses, mas ele também disse para a igreja de Éfeso, para ser uma igreja espiritual, buscar as armaduras do Senhor, continuar firme na oração, em busca a Deus. Então precisamos orar e buscar ao Senhor. Mas eu estou aqui, o pastor não está me vendo, um golinho de champanhe, um golinho de bebida, mas Jesus está vendo, e o Senhor não quer que você seja indiferente, mas que você seja verdadeiro para morar no céu, porque no céu não entra pecado. Quem entra é uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja convertida. Você precisa aceitar a Jesus Cristo. Pastor, o que é aceitar a Jesus Cristo? É aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário. É entregar, é fazer uma entrega a Ele. É aceitar aquilo que Ele fez por você. Mas eu posso recusar? Pode, porque você tem livre-arbítrio, só que dá legalidade para que Ele te rejeite naquele grande dia. Te dá legalidade para ele vomitar aqueles que não são verdadeiros. Versículo 17. A igreja dizendo: como dizes, rico sou. É uma igreja rica, uma igreja que não tem necessidades materiais. Estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí tem um parênteses: e não sabes que é um desgraçado, que não tem a graça de Deus, que não tem o Espírito de Deus. Nós precisamos ter o Espírito de Deus. O que eu faço é orar, é buscar: Senhor, dai-me do Teu Espírito Santo. Eu preciso da graça do Teu Espírito Santo. Eu preciso ser fervoroso, eu preciso estar aceso, porque a característica da igreja foi apresentada. Que o Senhor Jesus, quando Ele fez lá a parábola das 10 virgens, as prudentes carregava azeite consigo, e as suas lamparinas não faltou azeite, porém as loucas compraram somente o que achou necessário, porém o noivo se tardou. É isso que diz
lá registrado em Mateus capítulo 25. Aí de repente ouviu-se, aí veio o noivo, aí as prudentes foram lá, colocaram azeite, acenderam, e de repente entraram para as bodas, as loucas não tinham azeite, ficaram para fora. Então, às vezes, nós olhamos para a ótica material, eu tenho carro, tenho casa, tenho condição financeira, tenho saúde, mas e como está a minha alma? Como está a sua alma? O Senhor Jesus disse com uma certa feita, um homem rico, ele olhou para o seu celeiro, olhou para a sua fazenda, falou, de nada eu tenho falta. Aí o Senhor, ele olhou e disse, louco, não sabe que hoje pedirão a tua alma. Você pode ter todas as riquezas do mundo, mas se você não tem o ouro verdadeiro, a glória de Jesus Cristo na sua vida, você não tem nada, não tem nada. Porque nós, quando olhamos para a palavra de Deus, Deus não busca a aparência, Ele busca pessoas reais, pessoas verdadeiras, pessoas fervorosas, cheias do Espírito Santo, crente que enfrenta a luta, enfrenta a dificuldade, enfrenta a prova, enfrenta a enfermidade, enfrenta as tentações, enfrenta o pecado, enfrenta o inferno, e está dizendo, ora, vem Senhor Jesus, glória a Ele para todos sempre. Esta é a igreja fervorosa, que não nega a sua salvação em Cristo Jesus. Aí continuando o parênteses, no capítulo 10, no versículo 17, diz dessa igreja desgraçada, ela é miserável, vive na miséria, e pobre, cega e nu, ela não tem visão, ela está nua espiritualmente. A igreja de Jesus Cristo, ela tem vestes brancas, ela veste santidade, ela é uma igreja obediente, é uma igreja fiel, que quer morar no céu. Não podemos ter aparência, precisamos enxergar o pecado e fugir dele, enxergar o mundo espiritual à nossa volta. Essa pandemia que está acontecendo, não é para nos afastar de Deus, não é para nós se trancar dentro de quarto, ficar o dia inteiro assistindo séries, seriados e não buscar a Deus, não meditar na palavra de Deus, não dobrar o joelho para orar para aquele que vive e reina. Não, precisamos orar e buscar sem cessar, porque a palavra do Senhor nos diz, o Senhor Jesus dizendo, eis que presto venho, e o Senhor diz que breve Ele está voltando. Precisamos vigiar, precisamos olhar e buscar a face do Senhor todos os dias. Não é momento de crente, ser crente mimimi. Não, eu não isso, não aquilo outro. Eu preciso ser verdadeiro, colocar a cara no pó e buscar aquele que vive e reina para todos sempre. Ou na camanda subocomondécia na súbia, ou na camanda sub que me desce. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, não apareça a tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 7, Pedro dizendo, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra, glória na verdade de Jesus Cristo. Você está passando na prova, você está passando na dificuldade, você está passando pelos momentos terríveis. Todas essas provas e dificuldades que estamos passando é um aperfeiçoamento. Estamos sendo aperfeiçoados para chegar na estatura de varões perfeitos para morar no céu. Então, a prova da nossa fé é essa, é hoje, aonde você está longe do pastor, você está longe do irmão, está longe daquela irmãzinha de coquinho, que é mulher de círculo de oração, é longe que você precisa buscar e orar a Deus. Precisamos comprar este ouro, ouro é a glória de Deus.
É o Espírito de Deus como fogo, representativo no candelabro. O Espírito do Senhor, ele busca corações, ele busca vidas para encher, para que te enriqueças. Jesus disse, olha, juntai tesouros, na onde? No céu, onde as traças não corroem, onde o ladrão não rouba. Então nós precisamos, irmãos, meu amigo, com muita pressa, buscar esse tesouro que está escondido lá no céu para nós. Para que te enriqueça, precisamos sair dessa terra, quando Jesus nos chamar, ricos da glória e da graça de Deus. E vestes brancas, branco fala de justiça, fala de santidade. Precisamos estar com essas vestes para que não apareça a nossa vergonha, a nossa nudez, por causa do pecado, por causa do erro. Precisamos nos vestir de graça, do amor do Senhor e ungir os nossos olhos, ter visões espirituais para enxergar aonde está o pecado e fugir dele. Aí o versículo número 19 é o que Jesus diz para nós: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Quando o Senhor não nos repreende, é porque Ele não nos ama mais. Então aqui vemos uma igreja que está meados à apostasia, está meados a um abandono, está meados a se voltar contra o Senhor. Quando nós lemos lá no livro a qual escreveu aos Hebreus, no capítulo 6, vemos uma característica de uma igreja apostata. Nós não podemos aceitar a apostasia, porque lá o escritor disse que é impossível, no capítulo 6, do 1 ao 5, ele traz uma explicação gloriosa, e ele diz aí, é impossível daqueles que participaram do Espírito, que participaram das coisas santas, voltar novamente. Por causa do pecado. Porque o pecado distancia. A pessoa acaba tendo um esfriamento. Aí fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da irmã. Isso é o início da apostasia. Começa a falar mal de todo mundo. Arruma desculpa. Mas nunca ele dobra o joelho e reconhece os seus pecados. Não reconhece. Quando ele fizer isso, aí ele entra como a igreja de Filadélfia, a igreja fervorosa. Mas enquanto ele se comportar assim, é morno. A Bíblia diz que é desgraçado, não tem visão espiritual. E eu e você precisamos ser fervorosos e continuar firme e constante nesse fervor. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Olha, irmãos, isso é pesado. Só a parte A desse versículo já nos levanta um alerta muito grande para esta igreja. Eis que estou à porta e bato. Presta atenção. Aqui não é uma porta de uma casa. É uma porta do coração. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que Ele está de fora. Ele está fora desse coração. Está batendo. Está fora. Porque quem está dentro não precisa bater, porque já está dentro. E aqui Ele está fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ele quer ter uma intimidade com a igreja morna. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer ter uma amizade com essa igreja. Porém, ele está do lado de fora. Eu e você precisamos, existe uma necessidade para nós permanecer com a porta do nosso coração aberto para as repreensões do Senhor, para a palavra de Deus, para uma comunhão com Deus, para uma vida espiritual. Quando nós lemos, se nós formos ver no mesmo capítulo de Hebreus, no capítulo 6, nós vemos que a qualidade daquela pessoa é uma qualidade de uma pessoa fria, uma qualidade de uma pessoa, porque o comentarista, o escritor, ele narra sobre o coração de duas pessoas, uma terra frutífera, a qual recebe a chuva, recebe as coisas boas e nasce frutos. Mas também ele narra uma terra seca, que cresce erva daninha. O nosso coração tem que ser aberto e uma terra boa, para que a palavra de Deus venha, enche e fortaleça, para que a palavra de Deus molda o nosso caráter.
Nós precisamos fazer isso. O versículo 20, eis que estou à porta e bato. Então ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz, ouça a voz do Senhor, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Fala de reinado, fala de autoridade, fala de honras. O Senhor quer honrar. O Senhor quer honrar. Ele quer que nós venhamos ser honrados, abençoados. Porque se nós não fizermos isso, corremos o risco de perder a salvação. Se nós não abrirmos os nossos corações e deixar que Deus venha operar, limpar, trabalhar em nossas vidas, corremos o risco de perder a nossa salvação. Porque Jesus, ele quer entrar no nosso coração, mudar, forjar o nosso caráter. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu amigo, minha amiga, precisamos dar crédito à palavra de Deus. Não é simplesmente ouvir, é dar crédito. É praticar a palavra de Deus. Praticar. O Senhor, ele fez várias advertências para outras igrejas. Quando ele chega, ele fala com a igreja de Esmirna, ele fala da igreja, ele consola e fala sobre a igreja de Éfeso, uma igreja cheia de fé. Ele fala com a igreja de Pérgamo, ele fala com a igreja de Tiatira, de Sardes, uma igreja fria. Aí para a igreja de Sardes, ele fala para a igreja, lembra-te, pois, ele faz com que eles relembram, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Antes do arrependimento, tem que vir a lembrança. A igreja de Laodiceia precisa lembrar quem ela é, o que ela precisa ser. Eu e você, nós precisamos ser fervorosos. Todas as 10 igrejas, se você for meditar lá no capítulo 25, no livro de Mateus, todas tosquenejaram. Mas a diferença é que 5 delas tinham azeite. As lutas vêm, eu sei. As dificuldades vêm, eu sei. O mundo, o pecado nos sufoca. Existem decepções, existem traições, existem momentos de fraqueza. Todas as pessoas no mundo sofrendo ao mesmo tempo. Dá um desânimo, mas uma coisa que não podemos aceitar, que nós não somos todas as pessoas. Nós somos a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Como a igreja fervorosa, precisamos buscar a palavra de Deus. Como a igreja fervorosa, precisamos estar firmes e constantes todos os dias em oração. O reino do céu é algo maravilhoso e glorioso, que ele iniciou a partir do momento que você aceitou a Jesus como Salvador. Ele iniciou-se em sua vida e ele vai daqui para a eternidade, mas você precisa aceitar isso, você precisa renunciar o erro, renunciar o pecado, renunciar o engano, renunciar a mentira, renunciar a inveja, renunciar todos os males que de tão perto nos rodeia, porque nós somos alvo todos os dias de setas inflamáveis do maligno. Você acha que é só a igreja de Éfeso que Paulo escreveu? Não, é para a igreja universal. Precisamos nos revestir de Deus, precisamos orar a Deus. Dentro do seu quarto, na igreja, se tiver oportunidade de vir para a oração, no monte, não importa onde você estiver, você precisa ter uma vida de oração, porque o Senhor está à sua procura. Quem? Os verdadeiros, os fervorosos, porque o Espírito do Senhor, ele está pronto para encher, pronto para derramar o seu azeite, ele está pronto para ungir a sua cabeça com óleo santo, mas você tem que estar disposto. Você quer o poder de Deus? Você quer a graça de Deus? É seu. Basta você crer e permanecer firme e constante. Nós precisamos estar todos os dias firmes e constantes, porque o Espírito do Senhor está à disposição. Quando nós lemos Jesus delegando o Espírito Santo à igreja, no livro a qual escreveu João, do 13 a seguir, 13, 14, 15, ele fala a respeito do Espírito Santo. Nós vemos
que o Espírito Santo foi enviado. Aí nós vemos Paulo escrevendo para a igreja, aos romanos, dizendo que esse Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só o que não podemos deixar é que ele fique para fora, que Jesus fique para fora. Convide Jesus para entrar. Diga para Jesus: Jesus, eu sou teu, tu é meu coração é teu, entra, Senhor. Precisamos viver a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Lembra que Paulo disse sobre a plenitude do Espírito? Precisamos ter esta plenitude, precisamos buscar o fervor do Espírito Santo, falar em línguas, dançar na graça, buscar, se alegrar, chorar, pular e dizer: muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então você, minha irmã, você, meu irmão, você tem a oportunidade, porque nós vemos que o Senhor, ele tinha promessa, promessa. A igreja de Laodiceia foi a única igreja que não recebeu elogios. Isso não quer dizer que Jesus não amava ela, é porque o cajado do Senhor, ele consola. Vê que é uma igreja indiferente, uma igreja morna, uma igreja acomodada. Não podemos nos acomodar. Não podemos. Devemos se humilhar, continuar orando, continuar jejuando, continuar lendo a palavra de Deus, continuar meditando. Porque os meus olhos não estão aonde você está, mas os olhos do Senhor estão como chama de fogo. Quando nós olhamos a Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 59, nós vemos que os olhos do Senhor, ele nos enxerga. E a mão do Senhor está estendida e o ouvido. Então, ele vê a atitude daquelas pessoas. Ele vê, assim como Jesus viu a atitude dessa igreja, as obras dessa igreja. Ele viu, tanto que ele viu que ele disse que as minhas mãos não estão encolhidas. E nem meu ouvido está tampado, mas são os seus pecados que fazem divisão. Então ele enxergava o pecado do povo. Por isso que ele enviou Jesus, e Jesus morreu por você, morreu por mim. Precisamos aceitar Jesus como Salvador. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida espiritual. Porque, olha, esse momento chamado hoje, é que nós precisamos ser fervorosos. Nesse momento agora, não podemos aceitar o esfriamento, sermos mornos, estar indiferente. Para mim tanto faz, tranquilo, não estou congregando, aqui em casa está bom, eu estou de férias, estou de folga. Não, a igreja não pode aceitar isso, porque o nosso adversário, ele não tosqueneja, ele não dorme. Ele está bramindo feito leão, buscando quem possa tragar. Infelizmente, irmãos, infelizmente, as notícias não são boas. Eu tenho passado por congregações irmãs nossas, em frente de portas, e eu vejo lá os salões na qual eram igrejas cheias, hoje estão alugando esses salões. O rebanho está debandado e muitas pessoas têm se afastado. Eu sei que hoje é um momento de decisão, como nós acabamos de ler, né? Sobre a prova da nossa fé. Estamos vivendo esse momento que Pedro pregou. A prova da nossa fé está sendo passado pelo fogo. Nunca mais a igreja será, essa geração será da mesma forma como era. Aqueles crentes que era mimimi, que fugia, que tinha aparência de riqueza, que tinha aparência que estava enxergando tudo, está registrado aqui na igreja de Laodiceia, que é a igreja dos últimos tempos. Estamos sendo provados, precisamos ser verdadeiros, buscar esse azeite santo, buscar esse colírio santo. A conclusão dessa mensagem é que você em sua casa busque a Deus, seja verdadeiro, não seja reprovado pela sua conduta moral não condizer com a palavra de Deus. Não seja reprovado por causa de não seguir as éticas da palavra de Deus. Deus ainda é o mesmo, a porta ainda é estreita, o caminho para o inferno ainda é largo.
E olha, existe um juízo, chamado juízo final, aonde todos se prostrarão diante daquele que vive e reina. Nós podemos ser salvos, nós podemos sim, somos salvos, a partir do momento que permanecemos firmes e constantes. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, eu peço a você, coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Se de repente você cometeu algum pecado que desagradou a Deus, se de repente você teve uns deslizes, bebeu, xingou palavrões, sua conduta não condiz com a palavra de Deus, e você, o seu coração, você não sente mais a presença do Senhor, chore, grite, clame, peça socorro, porque Jesus pode acender a chama do teu coração, através do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quero apresentar a tua igreja, Senhor, os que aqui estão e os que estão em seu lar. Pai, a tua igreja é uma igreja verdadeira, comprada com sangue carmesim, com sangue vermelho, com sangue cor de escarlata do nosso Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida desta pessoa e te peço, a tua palavra nos diz que esse sangue carmesim purifica de todos os pecados. Senhor, essa pessoa que está se arrependendo dos seus pecados, está confessando que precisa do Senhor, limpa o seu coração, fortalece, Senhor, ajuda, meu Pai, nesse momento tão difícil, abre portas, conceda estratégia, abençoa ele, Senhor, repreenda toda a enfermidade. Talvez, Senhor, um parente, um familiar está enfermo, está no leito, está no hospital. Ou talvez, Senhor, esta pessoa está desanimada na fé, ou tem alguém em sua família que está desanimada na fé, ou nos vícios. Não importa, Senhor, desde que essa pessoa, Senhor, neste momento, está lembrando de onde caiu, está se arrependendo, perdoa o seu pecado. Eu oro, Senhor, a oração da fé, porque eu creio, e a tua palavra nos diz, Senhor, que a oração da fé curará os doentes, e se cometeu algum pecado, Senhor, será perdoado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fortalece e enche da tua graça, fortalece do teu Espírito Santo, Pai, que nós venhamos ser verdadeiros, que nós venhamos ser fiéis, obedientes, Senhor, a Ti, pois os Teus olhos nos enxergam, os Teus anjos nos assistem, Senhor, o Teu Espírito está conosco, e o Pai anseia o momento em que nós encontraremos contigo, Jesus. Por isso, ajude a Tua igreja, fortalece o Teu povo. Pai, nós te agradecemos, Jesus te agradecemos, Espírito Santo te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus continue abençoando o seu lar, que a paz, a graça, a unção do Senhor e o fervor do Espírito Santo nunca falte na sua casa e que o Senhor venha cear, morar e viver contigo todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.